Boa noite à família Nova Geração, Pastor Renato, meu amigo. Foi um prazer muito grande conhecê-lo. Foi uma honra conhecê-lo. Pastor Renato esteve lá no meu gabinete e falou: gostaria que o senhor fosse pregar na igreja. Aquele dia mesmo eu orei e falei: Deus, me dá uma direção para falar com aquele povo. E Deus deu uma direção, Pastor Renato, muito bacana. E eu gostaria que você que tem a palavra de Deus aí abrisse ela, pode ser? No livro de Mateus capítulo 4. Sabe, meus irmãos, o diabo, ele tem trabalhado, e tem trabalhado de uma forma inteligente. O diabo não trabalha de uma forma não inteligente. O diabo só ataca a sua vida depois que você toma a decisão. Porque enquanto você não toma a decisão, o diabo não tem que se preocupar com você. A preocupação do diabo é quando você toma a decisão. E o que vamos falar nessa noite, vamos falar baseado naquele que é o nosso maior alicerce, que é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém para nós é maior exemplo do que Ele. Em Mateus 4, o Senhor Jesus Cristo, Ele fala exatamente como a gente vencer o diabo. 3 armas que o diabo usa contra o cristão. 3. Repete comigo se você pode. Dúvida, proposta e medo. Essas 3 coisas são pilares principais da ação do diabo. Assim foi contra o Senhor Jesus e assim é contra a igreja nos dias atuais. Eu tenho 27, vou fazer 28 anos de ministério. Eu já preguei, Pastor Renato, no Brasil inteiro. Eu já fui pastor em Goiás, Tocantins, Manaus, Alagoas, Piauí. Santa Catarina é a 2ª vez que a gente vem para cá, para o ministério. E aí, de repente, Deus nos chamou para a política da igreja, estamos no 2º mandato de vereador, mas eu digo para o senhor, o maior prazer nosso é esse aqui. Eu não fui chamado para ser vereador, eu fui chamado para ser pastor. Vereador é uma necessidade da igreja, pastor é uma vocação. Vamos lá? Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha para mim. Jesus foi levado ao deserto com um propósito. Qual o propósito? Ser tentado pelo diabo. Tem situações que você entra na sua vida que ela tem um único propósito. E é você ser tentado pelo diabo. Nós somos tentados pelo diabo várias vezes na nossa vida. Há momentos que você pensa que não vai resistir, mas quando você tem a proteção e a luz de Deus na sua vida, você resiste. Jesus, quando foi levado para o deserto, tinha quantos anos? 30. Antes disso, você não vê o ataque do diabo ao Senhor Jesus. Quando Jesus tomou a decisão, e aí ele teria 3 anos de pregação, 3 anos de história, 3 anos que fundamentaria o que estamos vivendo hoje no Evangelho. Então o diabo, naquele momento, lá no deserto, ele tinha uma missão. A missão de fazer o Senhor Jesus desistir. O diabo tem uma missão na sua vida: fazer você desistir.
Essa é a missão do diabo. Diz assim: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando-se a ele, o diabo disse: o que o diabo falou para ele? Se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. Se tu és, o diabo colocando o quê? Dúvida. Se tu és o Filho de Deus, ali o diabo colocou uma interrogação na mente do Senhor Jesus Cristo. E aí o diabo diz assim, olha que interessante, pastor Renato. Manda que estas pedras se tornem em pães. Olha a proposta que o diabo coloca para pôr dúvida no Senhor Jesus. Manda que esta pedra se transforme em quê? Quem já teve fome aqui? Quando você está com fome, qual é a coisa que você mais deseja? Comer. O diabo, para nos destruir, ele nos ataca exatamente aonde nós temos necessidade. O que o Senhor Jesus mais queria depois de 40 dias e 40 noites sem comer? Ele queria comer. E o diabo sabia disso. E o diabo sabia, pastor Renato, do poder que o Senhor Jesus tinha, e ele transformaria a pedra em pão, se assim o quisesse. Você vê que o diabo primeiro o incentiva, colocando uma dúvida. Aí o Senhor Jesus diz assim, ele, porém, respondeu e disse, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. O Senhor Jesus combateu o diabo com o quê? Com a palavra. Mas o diabo tentou Jesus com o quê? Com a palavra. Quando o cristão, ele está atento, ele está alerta, ele sempre vai ter uma resposta para combater o diabo. Quando ele está dormindo, o diabo sempre vai conseguir pegar ele aonde? Na palavra. Eu falava com o pastor Renato, isso em 1996, quando eu iniciei na obra, manifestava demônios na igreja, que quebrava o banco. 5 obreiros segurando, pastor Luiz. E daqui a pouco a gente tinha que descer do altar e ir lá ajudar, que o obreiro estava apanhando. Quebrava tudo. O diabo não age mais assim. Você não vê mais esses demônios na igreja. Porque o diabo viu que isso atrapalha. Que isso ajuda a gente. Eu falava com o pastor, lá na Miguelino, onde hoje é a igreja do Bispo Bita, era a nossa igreja. Quando eu cheguei em Santa Catarina em 96, transferi de São Paulo. E começavam os demônios a manifestar e gritar, o que entrava de gente para ver, porque passava muita gente ali. E quantas pessoas daquela que entraram para ver e acabaram ficando? Então o diabo hoje não trabalha mais com bagunça. O diabo hoje não trabalha mais com arruaça. Com o que ele trabalha hoje? Com a palavra. O diabo hoje trabalha única e exclusivamente com a palavra. Com a palavra. Ainda na dúvida ele diz assim, então o transportou para a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão pela mão para que nunca tropeces em alguma pedra. Mais uma vez o diabo, pela segunda vez, faz a mesma pergunta para Jesus. Qual que é? Se tu és o Filho de Deus. As duas primeiras perguntas, ela tem um único fundamento, a dúvida. Nada mais do que isso. E o Senhor Jesus responde, também está escrito, não tentarás o quê? O Senhor teu Deus. Novamente o diabo o transportou a um monte muito alto
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei se me adorar. Aqui o diabo faz uma proposta. O diabo viu que a dúvida não dava, que ele perdeu na dúvida. Então ele começou a fazer o quê? Proposta. Falou: se você me adorar, tudo isso aqui será teu. O diabo encheu os olhos do Senhor Jesus. O diabo sempre vai fazer uma proposta para encher os seus olhos. O diabo sempre vai fazer uma proposta para tentar desviar o seu foco. Mas cabe a você definir se você aceita ou não a proposta do diabo. Quando o diabo fez a proposta, mostrando ao Senhor Jesus todos os reinos, e dizendo: olha, se você me adorar, tudo isso eu te darei, o Senhor Jesus combateu dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos para servi-lo. Olha que glorioso, pastor Renato. Jesus venceu o diabo, e imediatamente os anjos desceram para servi-lo. Meu irmão, quando você consegue vencer as propostas do diabo, imediatamente anjos passam a te servir. Você vê a profundidade disso? Deus coloca anjos a nos servir. Olha o privilégio que a gente possui. Mas para que isso aconteça, primeiro nós temos que vencer as tentações do diabo. Que todos os dias, em todos os momentos, ele coloca em nosso caminho. Quantas vezes você já foi tentado? Quantas vezes você já recebeu proposta do diabo? Quantas vezes o diabo te apresentou algo que encheu os seus olhos? Quantas pessoas já esteve conosco e hoje não está mais porque os olhos se encheram com as propostas de Satanás? A partir do momento que você toma a decisão, a partir do momento que você tem um foco, nós temos um foco. Qual é o nosso foco? Não é riqueza. Qual é o nosso foco? É o reino de Deus. Se eu perguntar aqui quem quer ser salvo, todos vão levantar a mão. Porque todo mundo quer ser o quê? Salvo. Quer ser salvo. O objetivo de todos nós, independente de placa de igreja, é um só: o reino dos céus. E quando você está nesse foco, o diabo vai trabalhar forte para desviar o seu foco. O diabo vai investir forte para desviar o seu foco. Essa semana, pastor Renato, fui fazer um velório de um obreiro. Um homem muito usado. Foi muito usado por Deus. Veio a pandemia, ele tinha um problema de saúde, a pandemia e a vacina desencadeou esse problema e em pouco tempo ele faleceu. Ele tinha 90 quilos, morreu com 30 quilos. E aí eu estava lá no velório dele, e a esposa dele é obreira. E eu conversando com ela, e ela falou assim: olha, pastor, eu tenho certeza que ele foi salvo. Ela falou: o que eu mais pedi nos últimos dias é para que Deus o levasse logo. Porque ela falou, na situação que ele estava, ele já estava consumindo a minha comunhão com Deus. Porque eu tinha que dar muita atenção para ele, eu já não estava mais indo na igreja. Fizemos oração. Hoje ela estava na igreja de manhã, eu estava com ela na igreja, ela me deu um abraço, agradeceu por tudo o auxílio que a gente deu.
e falou assim: olha, pastor, agora eu estou renovado, a partir de hoje é todo dia na igreja. Porque ele já foi, agora eu tenho que ir até ele. E eu só vou conseguir ir até ele se eu caminhar com Deus. Ou não é assim? Hã? Você já viu falar de Davi? Davi teve uma filha com Betseba e essa filha ficou doente. E essa filha, enquanto estava doente, Davi não comia. Davi jejuava, ficava na cinza, se humilhando. Quando trouxeram a notícia que a filha morreu, pastor Renato, esse homem fez uma festa. E os servos falaram: Senhor, não estamos a entender. Enquanto a menina estava doente, o Senhor se humilhava, o Senhor estava na cinza. A gente anuncia que a menina morreu e o Senhor faz festa. Davi falou: agora eu tenho que cuidar para que eu possa ir até ela, porque ela não pode mais vir até mim. Esse tem que ser o nosso objetivo, o nosso foco. O pastor Renato hoje estava me falando como que nasceu essa igreja. E a gente vê como que Deus trabalha, né, pastor Renato? Ele estava me explicando como que surgiu essa igreja. E a gente vê que há a mão de Deus nessa igreja, da forma que ela surgiu. Existe o medo. O medo foi a última coisa que o diabo usou contra o Senhor Jesus. E quando que o diabo vem com medo? É no momento que nós estamos mais frágeis. Se você está com a sua Bíblia aí, por favor, abre ela mais adiante. Marcos 14, 34. Abra aí, por favor. Olha o que diz. Marcos 14, 34. Disse Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Naquele momento, Jesus teve o quê? Teve medo. Mas o cristão verdadeiro, ainda que tenha medo, ele pede que a vontade de Deus seja feita e não a dele. Jesus teve medo, como qualquer ser humano. Aliás, Jesus era como qualquer ser humano. Ele passou a ser o Filho de Deus depois da morte da cruz. Ele nasceu de uma mulher. Ele venceu todos os processos da humanidade. Ele foi criança, foi adolescente, foi jovem, foi adulto. Sangrava como qualquer um de nós. Era sujeito a qualquer fraqueza que qualquer um de nós podemos ter. Então, naquele momento, o medo invadiu o Senhor Jesus. E ele disse assim. E disse: Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice, mas não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Eu posso ter medo, mas eu sempre vou querer que seja feita a vontade de quem? De Deus. Você pode ter medo, mas a vontade de Deus tem que ser presente em sua vida. E às vezes a vontade de Deus não é a sua vontade. A vontade de Deus nem sempre e quase nunca é o que a gente quer. Porque a nossa vontade, ela é baseada na carne. E a vontade de Deus é baseada no Espírito. E a carne milita contra o Espírito.
E se você não for forte, você não consegue entender que a vontade de Deus tem que ser predominante na sua vida. Quem me compreende? Amém, igreja? Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias. Eu não sei se nós não vamos passar pelo arrebatamento, porque tudo está se cumprindo. Nós estamos às portas de uma terceira guerra mundial. A Europa está em conflito. Tudo está se caminhando para a volta do Senhor Jesus. Esse dia manifestou um demônio na igreja e falou assim: ele está na porta, só esperando a ordem. Isso quer dizer que a qualquer momento o Senhor Jesus volta. E será que nós estamos preparados para isso? O ministro de louvor cantava aqui, falava, e eu observava o que ele falava. E ele falava, às vezes você pode ser uma pessoa de condição. Às vezes você pode ser uma pessoa que veio aqui com uma expectativa numa pregação, uma expectativa nos louvores que estaremos a cantar. E ele falava uma coisa muito correta. O nosso objetivo aqui tem que ser a presença de Deus que está nesse lugar. Quem me compreende? Porque o mais precioso que nós temos e podemos ter é a presença de Deus em nossa vida. O pastor Renato é testemunha, ele foi no meu gabinete. O meu gabinete, eu faço ele ser espiritual. Eu não consigo trazer a câmara para dentro da igreja, então eu levo a igreja para dentro da câmara. E como o gabinete é meu, se gostar, gostou, se não gostar, problema de quem não gostou. O pastor Luiz está lá comigo. Toda segunda-feira eu levo um pastor para orar. Não leva, pastor Luiz? Ora aí, irmão. Eu tenho que levar o senhor lá. Mas aí é para orar, né? E a gente ora, a gente fica ali umas 2 horas discutindo a palavra. Discutindo não, concordando a palavra. E é glorioso. Quando eu desço para a sessão, dificilmente o João preside a sessão, geralmente quem preside sou eu, segunda, terça e quarta. Antes de descer eu faço uma oração. Porque eu sei que a guerra que eu vou enfrentar lá embaixo. Então eu faço uma oração. Falo, ó Deus, está na sua mão. Porque não é fácil. Às vezes a gente para, pastor Renato, e a gente fala assim, ah, Jesus, por que o senhor não volta hoje? Porque a pressão é grande. O diabo trabalha dia e noite. Você imagina a pressão que o Senhor Jesus teve nesses 3 anos de ministério dele. Foi só 3 anos, mas você imagina o que ele passou. Não sei se o pastor Renato já leu, mas está escrito que se fosse colocar em livros, não caberia em livros. Foi colocado só os principais. Fosse escrever tudo o que aconteceu. Voltando ao medo, você já leu aquela palavra que diz que Jesus vinha andando sobre as águas? Hã? Quem já leu, irmãos? Quem foi até ele? Hã? Pedro. O que venceu Pedro? O medo. A Bíblia diz que ele estava indo, Jesus chamou, ele foi. Daqui a pouco ele parou, olhou, teve medo e afundou. Olha o que o medo faz com a pessoa, faz ela afundar. Então não tenha medo. O que você tem com você é muito maior do que o que tem lá fora. É muito maior. Se o diabo vir querer colocar medo em você, repreende ele. Porque o que está conosco é muito maior do que o que está no mundo. Ou não é? Hã? É muito maior. Eu era jogador, irmãos. Joguei no Atlético Paranaense, depois fui para São Paulo.
Em 1 ano e 2 meses, pastor Renato, eu me converti, larguei tudo e fui ser pastor. Um dia eu estava andando com a minha esposa em São Paulo na rua, entramos num bar, aí ela falou, tem uma foto tua ali. Eu falei, você faz parte do passado, vamos embora. Eu larguei tudo. Tinha um amigo meu que jogava comigo, que até hoje está na Rússia. Hoje ele é técnico lá. Porque quando você realmente se encontra com Deus, você só tem um objetivo, é alma, é ganhar alma, é fazer as pessoas alcançar o reino de Deus. Eu falava com o bispo Bita essa semana passada, eu acho, né, pastor Luiz? E a gente conversava sobre o reino. Poxa, é muito bacana a gente ver pessoas que ela largou tudo para poder se dedicar a uma única coisa, salvar vidas. Ontem à noite eu assistia em casa a lista de Schindler. Quem já assistiu? Aquilo é glorioso. No final do filme, eles dão para ele um anel. E ele olha para aquele anel, e no anel estava escrito, quem salva uma alma, uma vida, salva o mundo. E aí ele olha para o carro e fala assim, eu devia ter vendido esse carro, seriam 10 vidas. Ele olha para o anel e fala, esse anel seria 2 vidas. Porque quando a pessoa ela passa a ter entendimento do reino de Deus, o foco dela só é o quê? Vidas, almas, só isso. A marcha há 8 anos não acontecia em Florianópolis. Sentei com o prefeito e falei, vamos fazer a marcha, prefeito. O prefeito falou, mas o dinheiro? Eu falei, eu dou minhas emendas. E o ano passado nós fizemos a marcha com 60 mil pessoas. Em dia 1º de junho agora vamos ter a marcha de novo. Eu falei, prefeito, nós vamos colocar mais de 100 mil pessoas. Ele falou, e o dinheiro? Eu falei, eu vou dar a minha emenda de novo para isso. Porque o meu foco é alma. O meu prazer é ver as pessoas tendo um encontro com Deus. Isso é glorioso. Não há nada mais glorioso. E esse tem que ser o seu foco. Porque Deus não te salvou só para você ser salvo. Deus te salvou para você salvar. Aonde você for, fale de Jesus. Não tenha medo. As pessoas não vão gostar, mas você fez a sua parte. Não é o que as pessoas vão gostar, não é o que as pessoas pensam. O problema de muitos cristãos é isso, ele está preocupado com o que as pessoas pensam. O nosso foco não é agradar pessoas, o nosso foco é agradar quem? A Jesus. A senhora falava aqui agora há pouco sobre o dízimo, que é o mantenedor da igreja. Deus quer prosperar você, Deus quer fazer você ser muito rico, mas não é para você apenas esbanjar sua riqueza, é para você fazer com que a igreja cresça. Eu não posso ter riqueza pensando em mim. A riqueza vai me trazer benefício, vai me trazer momentos de alegria, vai. É bom ter dinheiro? É muito bom. Mas o meu pensamento tem que ser, Deus, usa o meu dinheiro para ganhar mais almas. É para isso. Pastor Renato falando, temos que sair desse salão. Eu conversava com ele e falava, pastor, vamos construir, é melhor do que alugar. Mas para construir tem que ter o quê? Tem que ter dinheiro. Você vai comprar um terreno qualquer aqui em Florianópolis, é 1 milhão. Eu estava vendo um terreno lá no Jurerê de um amigo meu, 2,5 milhões um terreno vazio. Então, para você construir, você tem que ter dinheiro. Deus tem que fazer de vocês pessoas ricas, prósperas, milionárias, bilionárias, para vocês chegar aqui, pastor Renato, vamos construir aonde? Eu quero eu quero na parte de cima do estreito. Fica tranquilo que amanhã eu vou trazer para o senhor aqui a escritura no terreno lá de cima. E tem que chegar um outro aqui e falar, pastor, quanto vai custar? Vai custar 20 milhões. Amanhã eu faço um pix. Dá para fazer pix de 20 milhões? Eu acho que dá. Mas não é, irmãos? Traz a mala, do jeito que vem do jeito que for. Mas Deus tem que dar condição para você. Mas para você ter condição, você tem que estar preparado. Porque tem pessoas que se Deus der muito dinheiro, Deus põe ela no inferno, porque ela sai da igreja. Eu estou falando aqui, testemunho do que já vi. Tem pessoas que o dinheiro leva ela à loucura. Se você estiver preparado, Deus vai te dar. Então você tem que falar, me prepara, meu Deus. Eu tenho que ser uma pessoa que não tenho dúvida, eu tenho que ser uma pessoa que não aceita proposta do diabo, e eu tenho que ser uma pessoa que o medo não me convence.
Eu tenho que estar preparado para ter coisas grandes, para me proporcionar coisas grandes para a obra de Deus. E isso vai acontecer. Eu determino que isso vai acontecer, pastor Renato. E a senhora falou, vamos começar a pegar testemunho. A senhora vai ver que testemunhos grandes vão acontecer aqui nesse lugar. Jesus disse, aonde tem 2 ou mais, e aonde tem mais de 100. Ele fala que aonde tem 2 ou mais reunidas no seu nome, Ele está presente. E aqui? Ele está aqui. Ele está do seu lado. Ele está falando com você. Ele está te dando uma direção. Ele está mostrando para você o caminho para você ser grande e fazer o nome dele grande. Eu não estou preocupado com o amanhã. Eu estou preocupado com o hoje. Eu não ia vir pregar. Só ver como é que eu não sei se é o diabo que trabalha, o que acontece. Sexta-feira me ligaram, olha, está marcado para segunda-feira de manhã a tua entrevista para o visto aqui em Porto Alegre. Eu falei, mas domingo eu vou pregar na igreja do pastor Renato. Daqui a pouco eu vou sair daqui, vou pegar o carro e vou para Porto Alegre. Amanhã de manhã eu vou estar lá para pegar o visto americano, que em abril a gente viaja aos Estados Unidos. Mas eu vou estar lá amanhã de manhã. Se o diabo marcou para amanhã, achando que eu não vinha hoje, ele quebrou a cara. Falei para o motorista, você vai dirigindo e eu vou dormindo. Aí ele falou, e se eu dormir? Chamei o outro, falei, tu vai junto. Tua missão é não deixar ele dormir. E eu vou dormir. Mas é assim. O diabo sempre... E olha como é interessante. Acabei de receber a confirmação. Quem me manda a mensagem? Pastor Renato. E aí, vem domingo? Olha como que é a coisa. Não foi? Eu falei, pastor, eu vou. Aí ele, então beleza, o pessoal vai te ligar. Eu falei, pode mandar ligar que eu vou. Nada vai me parar, nada vai me impedir. Se eu vim aqui hoje, com alguém Deus queria falar. E se Ele falou com um só, já valeu a pena. Se Ele falou com um casal, valeu mais a pena ainda. E se Ele falou com todo mundo, valeu mais a pena ainda. Porque às vezes, irmãos, nem sempre a pregação mexe com você. Ou não é verdade? Tem pregação que você fala, pô, não tocou. Não foi para mim. E tem pregação do começo ao fim que você fala o quê? Foi toda para mim essa pregação. Isso acontece comigo, isso acontece com você, ou não acontece? Tem dia que você vem e você fala, pô, o pastor hoje não falou comigo essa pregação. Mas tem dia que você vem e você fala, caramba, o pastor falou comigo hoje do começo ao fim da reunião. Ou não é assim? Porque Deus fala segundo a sua necessidade. De repente tem muitos aqui que estão cheios de dúvida. De repente tem muitos aqui que estão cheios de medos. De repente tem muitos aqui que estão recebendo um monte de proposta do diabo. Pastor, e aonde que vem a proposta do diabo? Quando o diabo coloca uma mulher no seu caminho, você é casado? É proposta do diabo. Eu estou casado há quanto tempo, né? Vai fazer 28. Às vezes é uma proposta financeira que o diabo te coloca, que você pensa que está te enriquecendo, ele está te afastando de Deus. Ou não é assim? Eu tenho um vizinho lá agora que foi o diabo que colocou. Fuma maconha dia e noite. Vou ter que mudar. Chega em casa, minha esposa está, eu não aguento mais. O que foi? Meu passarinho morreu. O senhor acredita? É maconha dia e noite. Um dia eu cheguei em casa, aí minha esposa está, meu Deus, minha cabeça, eu não aguento mais. Falei, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ela, não, a maconha, eu estou fumando maconha o dia inteiro aqui nessa casa. Minha cachorra fica doida, está andando em cima do aspirador. Sabe aquele aspirador assim? Ela fez um vídeo e me mandou, onde a cachorra está? O aspirador aspirando a casa e a cachorra em cima. Eu falei, não, a maconha está pegando pesado. Mas é o diabo. Mas vou mudar, fazer o quê?
Mas a gente vai vencendo. Enquanto a gente estiver nesse mundo é assim. Você só vai ter paz quando você estiver na glória. Diga graças a Deus. Você só vai ter paz quando você estiver do lado do Senhor Jesus. Aí acabou. Aí acabou. Mas daí também não se alegra muito que lá você não vai ter mulher. E nem você vai ter marido. Lá acabou. Vem uma alegria, mas acaba outra. Mas eu prefiro aquela. Não é verdade? Porque aquela é gloriosa. É gloriosa. É maravilhosa. Eu quero fazer, pastor Renato, se o senhor permitir, uma oração. Mas eu queria fazer uma oração, irmãos, diferente. Eu queria fazer uma oração por você que diz assim: olha, pastor, eu tenho tido muito medo. Muitas dúvidas têm entrado no meu coração. Eu quero fazer uma oração, pastor, por você, que diz assim: olha, pastor, eu tenho recebido muitas propostas. Eu quero orar por você, se você assim me permitir. Fica de pé no seu lugar, por favor. Tem gente que não está dando dízimo porque tem dúvida com relação ao dízimo. Você sabia? Eu atendo pessoas na igreja. Quantas pessoas me procuram e falam: pastor, eu não estou dando dízimo porque eu tenho dúvida disso, daquilo. Então, quero orar por você. Às vezes é uma decisão que você tem que tomar e você não tomou ainda porque você está tendo medo daquela decisão. Se você deseja essa oração, eu gostaria que você viesse aqui diante do altar. Independente de qual seja, se é medo, se é dúvida, seja o que for. Eu não vou querer que você confesse para mim, porque isso é com Deus que se resolve, né? Então, se você deseja, pastor, eu desejo, vem aqui diante desse altar. E você vai sair daqui e olha para mim. Agora eu faço uma profecia divina. Essa semana vai acontecer coisa grande na sua vida. Porque Deus vai te preparar para isso. Amém? Essa semana o teu telefone vai tocar. E quando ele tocar, você vai lembrar desta pregação. Porque vai ser para Deus fazer coisa extraordinária na sua vida. Fica à vontade, quiser ficar de joelho, quiser ficar encostado ao altar. Fica à vontade, eu quero que você fique à vontade. E feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sabe, meu Deus, nós não conhecemos o propósito divino, meu Pai. Nem sempre, meu Deus, o que nós queremos é o que o Senhor deseja. Sabe, meu Pai, tem pessoas aqui que ainda não alcançou o que deseja, porque de repente não é da sua vontade. Ainda não alcançou seus objetivos, porque de repente não é a sua vontade, meu Senhor. Então eu te peço agora, meu Deus, que a tua vontade seja feita na vida de cada um aqui. Esse medo seja vencido, essa dúvida seja retirada, essas propostas do diabo caiam por terra, meu Pai. E quem fica em nós, a partir desta noite, a certeza de uma vitória, meu Pai. A certeza de que o Senhor está à frente das nossas batalhas. Ah, meu Rei, eu te peço agora por todos que estão aqui nesta noite. Ah, meu Senhor, eu te peço agora por todos que aqui estão diante deste altar, que o Senhor venha com a tua glória soberana e toque o coração de cada um, meu Deus. Que a tua glória enche este lugar, que o teu poder se revele neste lugar, e que ao sair daqui nesta noite, esta pessoa saia preparada, meu Pai. Preparada para o seu propósito, que não seja como o Senhor Jesus diz, feita a nossa vontade, mas a tua, meu Pai.
Que a tua vontade esteja presente em nossa vida a partir deste momento. Que aonde nós colocarmos os nossos pés, ali esteja a tua vontade, meu Pai. Que o Senhor prepare este povo para coisas grandes, meu Deus. Que o Senhor prepare esta igreja para coisas extraordinárias. Que o Senhor faça levantar aqui em nosso meio homens e mulheres vencedores, meu Deus. E que a maior vitória seja a salvação de sua alma, porque esse é o nosso objetivo, meu Pai. O nosso objetivo é o reino dos céus. Então usa esta pessoa, usa este homem, esta mulher. Meu Pai, os empecilhos que os têm alcançado sejam removidos, e que o Senhor abra portas, caminhos, que o Senhor vá adiante de cada um, fazendo revelar a tua glória nestas vidas, meu Pai. E tudo que estava impedindo esta pessoa, esses impedimentos a partir de agora sejam removidos, esses impedimentos a partir de agora sejam arrancados, que esses impedimentos a partir de agora sejam tirados, e que esta pessoa tenha livre acesso à tua glória, meu Senhor. E que essa pessoa tenha livre acesso a tua santa vontade, e que o teu Espírito, meu Deus, esteja guiando, esteja protegendo, que o teu Espírito esteja calçando nossos pés, para que possamos caminhar em caminhos certos, meu Pai. Faça isso, meu Senhor, eu te peço. Glorifica, Deus, o teu nome em nós. Revela, Deus, a tua vontade em nós. É o que nós te pedimos. E eu te agradeço do fundo do meu coração, meu Pai, porque tenho certeza que esta noite o Senhor se revelou neste lugar de uma forma tremenda, meu Pai. Que esta semana muitos telefones vão tocar, meu Deus, mas não vão tocar para coisa ruim, vai tocar para coisa boa, meu Pai. Vai tocar para notícias maravilhosas. Vai tocar, meu Pai, para receber notícias gloriosas. Eu tenho certeza. E quando ela receber a notícia, ela vai lembrar desta oração. Meu Senhor, eu coloco eles em tuas mãos, como ministro da tua palavra, crendo no teu chamado. Eu determino a vitória de cada um deles, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga que assim seja, diga graças a Deus, e diga eu creio. Amém. Olha para mim. Essa semana Deus vai te mostrar coisas que você nunca viu. Vai te revelar coisas que você nunca viu. Essa semana o senhor, a senhora, você jovem, vai ter notícias maravilhosas. Pode ter certeza disso. Mas não é porque eu estou falando, é porque você é sincero. E a tua sinceridade é que vai trazer isso para você. Não é porque o pastor quer, porque se fosse pelo que o pastor quer, já tinha acontecido muita coisa. Não é o que o pastor quer que acontece, é o que a sua sinceridade dá condição para acontecer. E vai acontecer. Amém, gente? Que Deus abençoe vocês.